Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Imagina você, homem, na sua casa, num dia chuvoso, você está vivendo a sua vida tranquilamente, até que duas garotas molhadinhas batem à sua porta. Yes? Elas começam a aflorar os seus desejos mais íntimos e de repente você começa a cair em tentação. Que tesão, mano! Ouvindo assim, essa poderia ser a sinopse de qualquer filme do Cine Privé ou que passe em algum canal mais obscuro. Mas não é nada disso, porque hoje nós vamos falar sobre um filme de suspense, o famoso Bata Antes de Entrar, estrelado por Keanu Reeves, Ana de Armas e esposa do diretor Eli Roth. E o mouse aqui em cima enquanto eu tô falando. É isso mesmo, mas assim, o mouse em cima da mesa é uma atitude lixo da gente. Esse fiozinho é uma atitude lixo, assim como o quê? Bata Antes de Entrar, o filme lixo de hoje aqui no canal Piuí. E sabe como é que é no Piuí, né? Like antes de assistir. Não é segredo nenhum que o Quentin Tarantino é um baú de referências. Esse cara adora fazer os filmes dele e colocar referências de todos os tipos, desde faroeste, passando por filmes de gangster e chegando até em filmes asiáticos. Esse cara tem muito conhecimento de cinema, tanto é que reza a lenda que quando perguntam pra ele se ele estudou cinema, ele fala que não é que ele estudou cinema, ele foi ao cinema. O homem assiste tudo, ele consome tudo, ele tem tudo na cabeça dele. E essa é uma característica pela qual o Tarantino é muito reconhecido. Mas tem uma outra que também nos chama muito a atenção, que é justamente o fato de ele ser um cara muito influente. Então, apesar de ser relativamente jovem, o Tarantino já influenciou uma série de cineastas. Inclusive, eu diria que tem alguns que quase que tentam emular o estilo dele. Os mais conhecidos, obviamente, são Robert Rodrigues, o Tarantino do Paraguai, e Eli Roth, que é o diretor de Bata Antes de Entrar. E o Eli Roth, como ele é o aprendiz do nosso querido Tarantino, ele pensou assim, será que eu também tenho um baú de referências? Um baú de filmes obscuros? Eu não tenho tanto assim, mas peraí, deixa eu vasculhar. Ele vasculhou e encontrou um filme de 1977 chamado Death Game. E esse filme de baixíssimo orçamento, mas que tinha uma premissa interessante, inspirou o Eli Roth em pegar essa parada aí, dar uma mudadinha e fazer uma espécie de remake. E foi assim que nasceu Knock Knock. Lançado em 2015 com direção de Eli Roth, de O Albergue e Feriado Sangrento, que também assina o roteiro ao lado de Nicolas Lopes e Guilherme Amoedo, primo do João. E roteirista de filmes como Aftershock. Que filme é esse? O grande Aftershock, cara. É claro, é claro, é claro. Bata Antes de Entrar nos apresenta a vida de Evan, interpretado por Keanu Reeves, um cara que é arquiteto e que vive uma vida muito feliz com sua esposa e seus filhos. Eles têm uma vida praticamente de um comercial de margarina, entendeu? Aquela vida feliz, é contente, alegria. Ele inclusive quer transar com ela, mas ela não quer transar ainda, então ele fica fazendo eu sou o monstro quer transar. Monster wanna finish what we started. Too late. The kids are awake. Monster sad. Essas brincadeiras que todo casal faz, né? Ou não. Assim, a dinâmica deles é meio comercial de margarina. E a direção e a fotografia também, né? Também. É impressionante como parece um comercial da BCL isso aqui. Da Doriana. Ele tá meio ouriçado, mas o negócio é o seguinte, vai ter que esperar um pouquinho mais, porque chegou a hora da esposa dele, a Karen, viajar, ela vai levar as crianças pra praia e tudo mais. Mas por que não vai junto? Porque ele tem um probleminha no ombro, ele tá com um lance ali de saúde, ele tem um trabalho que precisa ser encerrado, e eles têm um cachorro. E como ele perdeu o cachorro um ano antes em John Wick, agora ele decide que o melhor realmente é ficar em casa e cuidar muito bem desse cachorro. E aí ele começa a trabalhar, são horas e horas de trabalho, ele tá sozinho em casa, ele pode pegar o seu CDJ, colocar suas músicas do Alok num pendrive, e ele é praticamente um DJ, né? Porque ele tem um CDJ na sala, um CDJ no quarto, um CDJ na cozinha. Ele tem um histórico de DJ e sozinho em casa ele faz o que qualquer homem faria. Ele pega e ó...
Porém, enquanto esse homem tá ali numa boa, na paz, o mochila de criança vem até ele. E sabe como ele vem? Na forma de duas mulheres que, olha só, elas batem a porta dele. E elas estão molhadinhas. Aí ele vai atender, são duas garotas jovens, muito bonitas, que estão encharcadas. Yes? We're so sorry to bother you, sir, but could you please tell us where the Gregorys live? E perdidas naquela região. E elas comentam, o meu celular estragou, não consigo me comunicar com ninguém. Será que você poderia me emprestar seu computador para entrar em contato com alguém pelo Facebook, alguma coisa assim? Porque a gente não sabe onde a gente tá. Me ajuda aqui, pô! Reza a lenda que quando a oferta é demais, o santo desconfia, né? E o Evan aparentemente não é santo. Então quando ele vê essas duas garotas, ele fala, pode entrar. Pode entrar até blindado. Elas vão lá, molhadas, sentam no sofá dele, tentam ligar pra alguém, tentam chamar um Uber, só que elas estão molhadas, né? Então elas falam, será que a gente não consegue fazer alguma coisa e tal? E o Evan, ele prontamente fala, não, pode usar aqui a secadora, sei lá. Então elas têm que tirar a roupa, torcer, botar na máquina e ficar de toalhinha. Oh, sorry. E assim, elas começam a se atirar pra cima dele. Mas não é que elas se atiram assim, nossa, como você é bonito. Não, elas rastejam no chão, elas falam tudo o mais expositivo possível pra fazer com que ele meta bala. Oh my God, you are all alone on Father's Day. Evan, we'll give you company. Hi. E assim, um detalhe, tá? O Evan, ele não quer confusão. Ele já chamou um motorista de aplicativo, só que como ele mora muito distante de tudo, vai levar uns 45 minutos. E ele tá na dele, 100% numa boa, só que as garotas estão ali, insistindo, insistindo. E elas não brincam na hora de insistir, tá? I take somebody that's older and more experienced over an Abercrombie model any day. Yeah. Como o espectador sabe que o Evan tá subindo pelas paredes porque no início do filme ele queria meter bala e a esposa dele negou fogo, agora que essas duas aparecem aí, fica meio óbvio o que ele tá sentindo. Porém, o Keanu Reeves tem uma certa dificuldade de demonstrar isso, né? Porque por vários momentos, enquanto elas estão ali insistindo, tanto a Ana de Armas quanto a esposa do diretor Eli Roth, a resposta emocional do Keanu Reeves é meio esquisita. Parece que ele tá desconfortável, não com tesão, né? Mas pra mim, nesse início aqui, o pior ainda é o texto. Porque, cara, que horroroso, que vergonha. Vergonha! Porque elas chegam, elas começam a querer dar em cima dele. Só que elas não fazem isso de uma maneira natural, elas fazem isso falando frases como: quando eu estou com um cara, eu quero que ele tenha sempre o melhor momento de sua vida. When I'm with a guy, I want him to have the time of his life. Sexo sem limites não é sexo. Sex with boundaries isn't really sex. Cara, é muito ridículo, é muito patético essas duas. E elas fazem isso de uma maneira tão descarada que eu juro, me lembra o programa do João Kleber. Sabe aquelas teste de pegadinhas? fidelidade. Aquelas pegadinhas assim, bem armada, bem falsa. Parece que é isso que tá rolando ali, entendeu? E elas ficam. Por isso que eu falei, quando a oferta é demais, o Santos desconfia. Não é que elas estão pedindo ajuda. Elas estão pedindo ajuda, mas elas ficam falando assim. Não, cara, tem um momento do filme em que, tipo, uma delas tá com o celular estragado. Elas assim, pô, meu celular molhou e tal. E ele fala assim, não, mas me dá aqui que eu vou botar no arroz, então, pra secar o seu celular. E aí a personagem da Ana de Armas olha e ela fala assim, nossa, você vai botar o meu celular no arroz? O que é isso? Isso resolve? Você é tipo um daqueles caçadores de mitos? Oh my God, you're like a mythbuster. Meu Deus, como é ruim o texto desse filme, cara. Que vergonha. Sabe o que é isso? O que é isso? Isso é o Eli Roth tentando ser Tarantino, tentando fazer referências. Tá ligado quando o Tarantino bota em Pulp Fiction eles falando sobre o quarteirão com queijo, que lá é Royal with Cheese e tal, porque na França, sistema desse... Sabe essa parada? É ele pensando, nossa, eu vou fazer um negócio de referências, entendeu? Uma conexão aqui. Isso aqui é muito ruim, Que vergonha, que vergonha. E isso com 10 minutos de filme, tá? Calma lá. É muito irritante. Assim, tem uma barreira muito grande nesse filme de passagem. Muitas pessoas não passam uns 10 minutos, entendeu? Mas acreditem na gente, esses 10 minutos, perto do que tem pra vir, não é tão ruim assim. Porra!
Eles ficam ali naquela situação, as meninas começam a falar essas coisas, sabe? Sexo sem limites não é sexo e tal. De repente, uma delas vê toda aquela aparelhagem de Alok, que é o quê? Um pendrive e um computador. Aí ela bota o pendrive no negócio, toca uma playlist e começa a tocar uma música latina. Não, mas aqui não tem. Se tu não vomitou nessa cena, eu não te reconheço mais. Porque ela começa a dançar e ele vai lá, pega o fone de ouvido e começa assim... Cara... Uau! Ele lá, ó... Cara, não. Ela sensualizando, e aí o tempo vai passando. E quando ele vê, faltam 5 minutos pra chegar o motorista de aplicativo. Só que daí as duas garotas vão lá pra dentro do banheiro, se vestir e tudo mais, e elas não voltam. E o motorista do Uber chegou. Então ele decide que vai lá chamar elas. E aí ele vai entrando na sua casa e tal, e ele chega no banheiro, onde as duas garotas estão nuas e começam a provocá-lo, a chamá-lo. Come on, Evan, join us. Yeah, join the party. Here. E nesse momento Evan cede e frita um bifinho com elas ali mesmo. E o Uber? E o Uber lá fora? Isso é uma sacanagem. Oh! Porra, que sacanagem com o cara. O cara, ele deslocou 45 minutos pra chegar lá, velho. 45 minutos. E o cara teve que ir embora sem ser pago. Isso não é um crime. Oh, olha que maldade. Que maldade você fez comigo. Mas, enquanto o Uber tá decepcionado voltando pra casa, o Evan tá lá metendo bala nas gurias, entendeu? É no box, depois vai pra cama e tal. Mas uma coisa que eu queria, assim, salientar, não sei se o meu amigo Léo percebeu isso. No meio do sexo tem um momento que tá a esposa do Eli Roth na cama, o Evan em cima, e atrás dele tá a Ana de Armas. Não percebi essa cena. Talvez ela esteja fazendo algo atrás dele. Sem limites, foi isso que ela falou. E o que a gente vê aqui é uma coisa sem limites. E olha só que curioso, o Keanu Reeves, ele deu algumas declarações falando que ele se sentiu muito desconfortável nessas cenas. Como você já percebeu, tem uma das atrizes que a gente não sabe o nome e a gente não se deu ao trabalho de procurar. E nem vai. Que é a esposa do Eli Roth, a esposa do diretor, é uma dessas atrizes. E o Keanu Reeves falou que pra ele era muito desconfortável fazer aquelas cenas com o cara gravando, ele ali com a esposa, uma situação na qual ele disse que se sentiu desconfortável, retraído. E aí eu me pergunto, será que foi por isso que ele entregou uma atuação tão merda desse jeito, tão ruim, inacreditavelmente ruim, que parece que ele é um robô, que ele não consegue expressar nenhuma sensação, que ele não consegue falar? Porque o Reeves briga com as palavras, tá? Vamos tirar essa barreira daqui. É uma batalha de anos que esse querido tá tendo com as palavras, ele não consegue falá-las, ele não consegue também ter reações, pra ser sincero, tá? Porque ele tá transando com elas e a impressão é que as duas estão transando com uma pedra. Porque ele tá ali tipo... No guns, lot of guns. Pussy, I fuck pussy. Sei lá o que ele fala, mas é que ele é muito pangó das ideias, ele não consegue interpretar. E a cena de sexo que era pra ser quente, né? Pra ser, pô, um negócio proibidão, assim, caliente. Isso é vergonhosa mesmo. Happy Father's Day. Eu juro, eu não consigo pensar num ator pior do que o Keanu Reeves pra precisar demonstrar medo, excitação, sabe? Todas essas... Eu não consigo pensar num cara pior. Qualquer coisa que não seja Guns ou Lot of Guns, tu não sabe um cara pior. Não consigo pensar num cara pior. A noite passa e no dia seguinte o Evan acorda e vai até a cozinha e descobre que as garotas são duas filhas de uma de marca maior, porque elas estão destruindo a cozinha dele, jogando farinha no chão, ovo, quebrando prato, quebrando talher. Cara, elas só falta cagar na mesa. E elas cagaram no chão, na mesa não. Tudo cagado, isso não é justo, não. Bom, cagaram no chão e ele fica puto, ele começa, o que estão fazendo e tal. E aí ele percebe que essa noite de prazer vai custar caro pra ele. E aí ele começa a querer tirar satisfação. Então ele chega e fala, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Não, ele fala assim, what are you doing? What is this? No, you cannot do that. Stop it, please. Did I say something funny?
Ele chega lá, começa a falar com elas o que tá rolando aqui e tudo mais. E nesse momento a complicação fica ainda maior. Porque essas garotas, depois de cagarem toda a cozinha dele, de estragarem as esculturas da mulher dele, Desenhando pintos. desenhando pintos nas esculturas. Pinto! 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 Elas desenham pinto na escultura e nesse momento elas dizem que elas estão jogando um jogo com ele. Esse jogo chama-se Apanhando o Predador. Isso porque elas afirmam que são menores de idade, pelo menos uma delas é menor de idade. E o que elas fazem é justamente ir atrás de caras como o Evan, que são esses aproveitadores, esses tarados, e aí elas dão um jeito desse cara meter bala com elas e depois elas começam a chantagear e destroem a vida dessa pessoa. 15 gets you 20, right? Só que assim, a gente olha pra esposa de Eli Roth, a gente olha pra Ana de Armas, e em planeta nenhum elas teriam 16 anos. Em nenhum planeta, não faz o menor sentido. Aí erraram no casting, se era pra fazer a gente acreditar que elas têm 16 anos, pô, tinha que ter pegado outra atriz, velho. Porque não dá pra olhar pra ela e falar assim, nossa, de fato ela tem 16 anos. Não tem. No meio dessa merda, a esposa liga pra ele, ele tem que escapar pra atender a ligação e tal, porque tá dando essa bosta, as gurias estão querendo fazer barulho, e ele lá, ô caceta, vou falar. Na sequência aparece a massagista que ia lá consertar o ombro dele, e aí quando ele tá falando com a massagista, quem é que aparece na porta também? Uma das garotas, a esposa do Eli Roth, abraça ele, começa a encher o cara de carícias, e aí a mulher já dá um enquadro nele e fala, ô, isso aí que tu tá fazendo é muito errado, tá? Paia. Ah, não é maneiro isso não é normal, amigo. Essa cena não serve pra nada, tá? Mas essa mulher que interpreta a massagista é Colleen Camp, uma das atrizes de The Death Game, filme de 77. Uma participação especial da atriz do filme original. Nossa, essa deve ser a informação mais foda-se da história do cinema. Quando vai ter essas trivias, tá ligado? Do cinema, essa deve ser a trivia mais bosta da história. Concordo. Foda-se. Depois que Evan ameaça denunciá-las pra polícia, as garotas, mesmo com esse lance de pegar predador e tal, elas pensam, pô, pode dar ruim pra nós, né? Então eu vou aceitar ir embora da casa, ele dá uma carona pra elas até uma casa qualquer, que nem deve ser a casa das duas, ele pega, volta pra casa, e esse imbecil de bosta, esse burro do meu caralho, ele pega e deixa a porta aberta, imagino eu, tá? Porque ele vai trabalhar de boa, tranquilamente, e o que acontece? As garotas invadem o local novamente. Eu juro que eu tento entender isso, mas não chega na minha cabeça, porque ele mora bem, tá? Ele mora em Hollywood, numa casa cara. E ele não tem câmera, ele não tem alarme, e ele não tranca a porta. Qual que é a explicação disso, cara? Isso simplesmente não é possível. As garotas dessa vez atacam o Evan de outra maneira, elas batem na cabeça do cara e quando ele acorda, ele já tá amarrado. E aí as duas começam a aparecer. A esposa do Eli Roth se maquiando. A outra garota, a Belle, ela já tá usando um uniforme da escola da filha do Evan pra provocar ele, como se ela fosse uma colegial. E aí ela vai lá em cima da cara dele e começa a falar, é assim que você gosta, papai? Papai, é assim que você gosta? You like what you see? Huh? You like what you see, Daddy? E ele, cara, ele fica perdido nessa situação e ele começa a falar assim, I'm a good man, good man. Please, if you really love me, untie me. Né, o Keanu Reeves brigando com outras palavras, uma luta, meu Deus, como sofre pra falar uma frase. Ele tá ali lutando contra elas, mas principalmente contra as palavras. O que mais dói não é a garota pisando no saco dele, é a palavra que não sai. Só que de repente ele perde a paciência. E aí ele começa a xingar elas. E aí é mais um show de atuação, né? Nem preciso falar. What? Now you're gonna kill me? You're gonna kill me? Why? Why? You should fuck me? What the fuck? This is fucking insane! Aliás, esse filme aqui merece ser assistido na língua original. É verdade, é verdade. Se você assiste esse filme e fala assim, mas nem é tão ruim assim a atuação, é que tu viu dublado. Assistiu dublado. A dublagem melhora o trabalho dele. Eu não sei quem é o dublador do Keanu Reeves, agora a edição vai botar o nome do cara aqui e tudo mais, mas ele é muito melhor do que o Keanu Reeves. Mas o que ele melhora, o trabalho do Keanu Reeves, é palhaçada, cara. It was free pizza! Free fucking pizza! It just shows up at my fucking door! Foi só uma aventura! Uma porcaria de aventura!
Vocês apareceram na porta da minha casa! É palhaçada, porque o que chega nele é estrume. E ele consegue fazer uma torta um bolo de cenoura com estrume. Eu nunca vi uma coisa igual. Nossa. Que leitura. Elas querem transar de novo. E ele fala, não quer mais não. Não quero não. E aí fala assim, ó, se tu não transar, a gente vai falar com a tua mulher no telefone. Aí ele é obrigado a aceitar, entendeu? Então elas botam o celular lá gravando e começam a sentar no rapaz. Fazem bem bolado, mas prestem atenção nisso aqui, isso aqui é relevante, tá? Ele está preso na cama, enquanto elas sentam nele. E ele tá claramente se chacoalhando, tentando se soltar. Sendo coagido. Sendo coagido a fazer isso. Guarda essa informação, guarda esse vídeo. Olho no lance! Esse filme aqui, ele tenta trabalhar com aquela parada de tu se colocar no lugar do protagonista, tá? Tu tá vivendo tua vida, as pessoas aparecem, o que você faria? Entendeu? Uma dinâmica do PeeWeeCast. O que você faria? Então, a gente era pra tentar entender o que ele tá fazendo, concordar ou não, mas é que é muito difícil fazer isso, porque todo mundo nesse filme é detestável. As garotas são detestáveis porque, além de serem escrotas, elas quebram a casa, e o Keanu Reeves é detestável porque ele é uma mula. Cara, ele é muito burro, tu não consegue olhar pra esse cara e falar, caraca, eu não sei o que eu faria, eu sei o que eu faria, eu trancaria minha casa, tá ligado? E esse cara não tranca a casa dele. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer, são só palavras. É impossível simpatizar com esse personagem. Não tem. Aí tu pensa assim, pô, mas podemos ficar do lado da garota, né? Porque, pô, elas são menor de idade e tal, então o cara é pedófilo. Mas elas não são menores de idade, dá pra ver que não são, entendeu? Depois de toda essa confusão, chega um determinado momento em que o Evan consegue se soltar dali. Ele dá um golpe na Bella, a personagem da Ana de Armas, escapa. Só que aí a esposa do Eli Roth vai dar uma facada no ombro dele. Mais uma vez ele vai ser batido pelas garotas e dessa vez elas amarram ele a uma cadeira e começam a fazer um joguinho. Um joguinho extremamente estúpido. Welcome to America's favorite game show. Who wants to be a pedophile? É um game show de coisas que elas puniriam ele. Aí começa a falar assim, qual a distância que você fica da sua filha na escola? 1 km, 20 km, 30 km. Faz várias assim. E a resposta é, muitos quilômetros, porque você vai estar preso. Correct answer is, you can't pick up your kids from prison. E aí elas estão querendo torturar o Evan. Então enquanto elas fazem isso, elas botam um fone de ouvido nele e ficam botando a música bem altona. Bem altona a música. E ele, você vai me deixar surdo! Eu vou ficar surdo! Oh, my ears, I'll go deaf! Go deaf! This is fucking serious. I could go deaf. Bom, no meio desse rolê, o Louis toca a campainha, que era o cara assistente da Karen e esposa do Evan, porque tinha esse lance da amostra de arte e tal, então ele foi lá buscar algumas peças. E aí as garotas ouvem a campainha e vão lá importunar o cara. Ele tenta gritar, mas elas tapam a boca do Evan para ele não entregar a posição, né? E o que elas fazem com o Louis? Elas roubam a bombinha de asma do Louis. E jogam vôlei com a bombinha. E começam a brincar de bobinho. Joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. E o Louis começa a ficar sem ar. E aí a gente vê essa cena tão chocante de duas garotas brincando de bobinho com um cara que podia derrubar uma delas e bater a cabeça no chão. E de repente o que acontece é justamente o contrário. Ele acaba caindo, batendo a cabeça no chão e morre. Louis! E quando o Evan descobre isso, a reação dele, só de lembrar, até fica um pouco triste. You killed him! You killed him! You killed him! E como é mal dirigida essa cena, nossa senhora, que cena falsa. Sabe o negócio do comercial de margarina, não consegue comprar que é verdade. O próprio corte dele, a maneira como ele cai, ele tá correndo, de repente corta, bati minha cabecinha numa quina. A direção, é muito ruim. O Eli Roth não é um grande diretor, mas aqui o trabalho dele parece que ele fez de sacanagem. Ele tem bons trabalhos. O Eli Roth, ele é assim, ó. Assim que ele faz os filmes dele. De vez em quando ele acerta, depois ele erra muito, aí ele acerta, ele erra muito. Mas aqui foi o erro que não se deveria ter. É um erro que levaria ele pro inferno. Não sei se não vai pro inferno, viu? Até porque ele botou a esposa dele nessa situação. Um cara desse também tem que ir pro inferno, né?
As garotas usam o celular do Luz para mandar mensagens pro Evan, onde o Luz tá brabo, destruiu as esculturas da esposa do Evan, porque o Evan pegou a esposa do Luz. Eles tentaram fazer essa maracutaia para quem fosse investigar a história, ficasse pensando assim, bah, o Luz morreu por causa disso, entendeu? Foi o Evan que matou. Mas calma que isso não vai fazer sentido daqui a pouco. Olho no lance! Elas cavam um buraco, deixam o Evan preso ali, torturando ele e falam o seguinte, olha, amanhã de manhã você vai morrer. Então ele tem que vivenciar essa parada, só que no meio dessa treta ele consegue se soltar, pega lá uma escultura de porcelana que tinha uma arma dentro. E ele pode agora se vingar delas. E o que esse idiota faz? Ele perde a arma. That real? Esse filho de uma puta tinha uma arma o tempo inteiro na casa dele e ele não pegou em momento algum, ele pegou agora e ele perde a arma, cara. Ele é muito idiota. Quem manda ser idiota? Bom, na sequência elas deixam o Evan preso ali, destroem a casa inteira, no dia seguinte elas pegam e enfiam o Evan no buraco. Que buraco? Que tá lá do lado de fora. Enfiaram a cabeça delas. Excelente final! E aí o negócio é o seguinte, as garotas dizem, Evan, a gente vai te enterrar vivo. Foi pra isso que a gente cavou essa parada. Elas botam ele lá, elas pegam o celular do Evan e dizem assim, bom, mas antes disso, se tu quer viver, vou te dizer uma coisa, liga pra tua esposa e assume tudo o que tu fez, assume que tu é um pedófilo. E o que o Evan faz? Liga pra emergência. Liga pra emergência, elas desligam o celular do Evan e falam, agora tu vai ver. O que elas fazem, deixam ele enterrado ali, postam no Facebook o vídeo dele transando com elas, deixam o celular na terrinha ali e ele fica ali tentando deletar com o nariz enquanto elas vão embora e tudo que ele consegue fazer é dar um like. Cara, que patético isso, velho. Nossa, antes de ir embora, detalhe, elas revelam, Evan, na verdade nós não somos menores de idade. Jura? Wish me happy birthday. I turn 22 next week. Nossa, eu jamais imaginei. Eu nunca imaginei isso. E eu vou dizer uma coisa, no fim das contas, se tu for parar pra pensar na narrativa desse filme, o fato delas serem menores de idade, se uma delas fosse menor de idade, não ia mudar nada pro Evan no meio dessa situação, cara. Eu juro que eu não entendo o que esse filme quer dizer, porque na sequência ele só dá o like e não consegue deletar, mas pelo menos tem uma parte da atuação do Keanu Reeves que eu gosto, que ele tenta deletar, dá o like e ele faz tipo assim... Mas fato é que na sequência a esposa chega com os filhos e vê ele naquela situação, entendeu? Então, tipo assim, o que é esse plano delas? Porque no vídeo que ele aparece transando com elas, ele tá preso. Aí é que tá o grande detalhe desse filme, que é importantíssimo. O Evan teve esse vídeo vazado, o vídeo onde ele supostamente estaria abusando de duas garotas. Porém, o Evan não tá abusando de ninguém, porque nesse vídeo estão abusando do Evan, ele tá amarrado, gente. Se fosse na primeira vez que ele transou, até poderia ter argumento que, pô, ele tá ali ativamente fazendo a parada. Mas no segundo, ele tá preso. Ele tá tentando escapar. Aí ele fala assim, ah, mas o cara que morreu e as mensagens que elas colocaram pra incriminar ele. Mas ele tá enterrado, meu Deus do céu, como é que ele teria matado o cara? Cara, ou seja, ele pegou, matou o cara e se enterrou. Ele matou o cara, foi lá e começou a jogar terra, assim. Ai, deixa eu me enterrar bem rápido, deixa eu me enterrar. Cara, ó, na moral, esse filme, ele é desgraçado, dá ódio, porque não faz o menor sentido esse filme, cara. E ele é mal feito ainda, eu não sei o que estavam pensando. Cara, parece, de verdade, que fizeram no meme. Já tá fazendo você de idiota, todo mundo. Esse filme aqui é sacanagem o que ele tem de ruim, o que não faz sentido. Ele tenta criar essas duas personagens que eu acho que era pra gente se sentir assustado, entendeu? Aterrorizado com essa situação. Mas não tem como, cara, porque elas não parecem duas criminosas, elas parecem duas imbecis, perdidas, que não tem o que fazer, duas desocupadas. Que criminosa é essa que faz panqueca e joga farinha de trigo no chão, cara? Que tipo de crime é esse, cara? Pelo amor de Deus. Só é muito inconveniente, não é crime. Porra, tu é folgado, velho? Tu é inconveniente, cara. Xarope. Inconveniente, cara. Pô, criminoso que vai entrar na tua casa e vai desenhar pinto. Vai desenhar pinto nas tuas coisas, pô. Pinto! 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 Bata antes de entrar custou 10 milhões e faturou 6,3. Obrigado por terem punido esse filme com um fracasso de bilheteria.
E as críticas foram muito negativas, porque esse filme é muito ruim. Cara, de verdade, assim, eu acho que esse filme ele chega muito perto de um 0, assim. Eu acho que tipo um 2, 3 de nota, porque é muito ruim. E o pior é que a premissa é muito simples. O cara tá em casa, chegam as duas mulheres. Eu acho que a ideia era fazer com que realmente o jogo, apanhar o predador, fosse o mote central do negócio, entendeu? Com que a gente acreditasse que elas são menores de idade fazendo isso. Eu acho que essa era a ideia, mas é impossível, porque as atrizes não parecem ter 16 anos de idade, porque o Keanu Reeves é muito ruim. O Keanu Reeves é muito ruim, gente, vamos ser sinceros. Olha, ele tem uns 4 papéis da vida dele que são perfeitos. Tem o de Bill e Ted, porque ele é assim da cabeça, então quando ele vai interpretar em Bill e Ted, é ótimo, porque ele tá sendo ele lá, entendeu? Tem o Matrix, o John Wick. Matrix é perfeito porque ele precisa fazer um cara que não sabe o que tá rolando, então tá ótimo, entendeu? Ele é um desinformado. Ele precisa ficar fazendo pergunta e as pessoas têm que ficar respondendo. John Wick, né? Um assassino silencioso que resmunga. Esse, pra mim, é o melhor papel da vida dele, porque ele nasceu pra não falar. E em John Wick ele não fala. Ele apenas faz gestos e ele é ótimo nisso. E qual que é o quarto papel bom? Não tem 4, peço perdão pelo vacilo, porque em velocidade máxima qualquer um faria melhor. Bom, o fato é que... Você odeia o cara? Calma. Eu não odeio o cara. Eu odeio muito. O fato é que esse filme, cara, ele é bem inacreditável. É um negócio de louco, assim. Eu tento entender a lógica dele. Tipo, será que era para as garotas ser menor de idade e o nosso querido Keanu Reeves ser um maldoso? Mas é que ele é tão burro. Ele é tão tongo que tu não acha que ele é um vilão, tu só acha que ele traiu a esposa. O grande crime dele é trair a esposa e ponto. Não que ele é um pedófilo, não é isso. Então, eu juro, não dá. Pra mim não dá, esse filme não dá. E tem uns detalhes que me fazem odiar ainda mais esse Evan. Porque, tipo assim, o cara tá em casa sozinho, tá chovendo, tem que trabalhar, beleza, vai trabalhar. Mas eu não quero trabalhar agora, então o que eu vou fazer? Vai assistir uma TV, seu filho da p***, não vai ficar mexendo nessa merda aí, botando esse pendrive, fazer cunheco, porra. Pô, vai se catar, cara. Desculpa, é um erro meu, cara, mas eu não consigo ver o cara fazendo isso sábado à noite em casa, sozinho, ouvindo Detroit Rock City. DJs de todo mundo. Quem é que ouve Detroit Rock City nessa parada, velho? Quem é que fica no tchuc no Detroit Rock City? Não, é verdade, tem razão. Desculpa. Cara, eu odeio esse filme. Pra mim, esse filme aqui é um filme lixo do nível que eu começo a ver pelo em ovo de tanto problema. Eu começo a me incomodar que o cara é DJ. Isso me incomoda no filme. Eu nunca vi uma coisa igual. Tudo me incomoda no filme, cara. Calma, cara. O que não te incomoda nesse filme? Nada. Fala. Esse filme me incomoda tudo. Eu vou dar 0 pra ele só de raiva. Ele é nível... E consegui o que eu queria. 365 dias tem agora um rival. Então é isso, pessoas. Gostaram desse vídeo? Dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta a sua experiência com esse filme. Porque pra mim, como eu falei, é inacreditável. Eu acho que tem muita gente que gosta desse filme. Mentira, não acho. Não tem como gostar desse filme aqui. Não esquece de conferir os links que estão na descrição. Vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast podcast que tá aqui no canal Piuí, que já abordou bastante o talento do Keanu Reeves. Que é inverso, né?